irmãs, iniciamos hoje o tempo forte de preparação para o Natal. E como vos disse desde o início do Advento, a partir de hoje, a figura mais importante desses dias é Nossa Senhora. Na igreja não existirá nenhum momento liturgicamente falando. O que é que significa liturgicamente falando? É que se celebre na missa, que tenha citações nas orações, que o prefácio seja próprio. Não existe na igreja semana mais mariana do que esta. Esta é a única, é a mais forte, é a mais intensa, porque ela antecede aquilo que é o grande evento da salvação, que dá a Maria todos os títulos que a igreja hoje a proclama, que é justamente a sua maternidade. Então, olhando a liturgia de hoje, a gente não seguiu o esquema de costume. Eu não estou de branco, eu tive que botar roxo pelo peso da semana. Segundo, eu não segui o missal de Nossa Senhora. Eu estou seguindo o missal comum das missas, porque Nossa Senhora está nele nessa semana. Eu não preciso de um outro missal para celebrar o sábado com Nossa Senhora, porque ela está presente toda esta semana, até o Natal, nos textos chamados eucológicos, os textos litúrgicos, tanto nas orações como nos prefácios. Terceiro ponto, eu não vou falar de um tema, e por isso a gente não anunciou um tema. O tema é o dia 17 de dezembro, a importância dele no calendário litúrgico da igreja. Vejam, é o 17º dia do novo ano nosso, porque o ano da gente começou com o Advento. Então, o 17º dia, independente de quando começou o Advento, tem um peso. E qual o peso? Começar uma preparação própria para o Natal do Senhor. Por isso, a gente vai seguir o quê? As leituras e não os temas. E a liturgia de hoje nos apresenta o quê? A genealogia de Jesus, segundo São Mateus. Todos aqui sabem que na Bíblia só existem dois evangelistas que nos apresentam a genealogia: Mateus e Lucas. A genealogia que é justamente a descendência da história da nossa salvação. Ou seja, as famílias que nos deram origem, de onde nós nascemos, de onde foi a raiz da nossa fé. E aí o texto bíblico de Mateus situa-nos justamente na pessoa que é considerada na Bíblia o pai da fé, Abraão. É com ele que a genealogia começa. E é bonito ver isso, porque a genealogia tem um peso em Abraão, que é o pai da fé. Depois a genealogia discorre as várias gerações, até chegar em Jesus. Poderíamos dizer tantas coisas, mas nós estamos em um sábado mariano, então o enfoque tem que ser Maria. Talvez para a gente enfocar Maria, a gente precise enfocar aquilo que é a razão de Nossa Senhora ter um peso a partir de hoje, até o início do tempo do Natal. O peso está na seguinte coisa: no texto, vocês viram que foram citadas várias mulheres. Foi citada Ruth, Tamar, Raabe, a mulher de Urias, que não é citada, Betsabeia não é citada.
escrito só mulher de Urias. Daqui a pouco a gente vai saber por quê. E Nossa Senhora. São as mulheres citadas no texto. Vejam que as mulheres todas citadas, elas são citadas depois dos seus respectivos maridos. Elas nunca são citadas para darem genealogia a alguém, porque quem dava a genealogia é o homem. Esse é o primeiro detalhe, que todas elas são citadas, mas o enfoque primeiro é a figura masculina, como bem ressalta toda a Sagrada Escritura. Isso aqui não tem outro discurso, é sempre assim, na literatura judaica e na literatura cristã. O peso da descendência da família está na figura masculina, do homem, do chefe da família. E a mulher vem logo em seguida citada. Mas vejam que em Maria não foi assim. Na citação bíblica se fala de José, mas logo depois se coloca esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Jesus não nasceu de José, nasceu de Maria. Há uma inversão em todo o texto, que nem sempre a gente percebe quando lê. Da qual nasceu Jesus. Então, da qual nasceu Jesus, dá o peso ao nascimento de Jesus, que não foi um nascimento humano, de homem, mas divino. E com essa frase, São Mateus está dizendo que a nós, que o parto de Nossa Senhora foi um parto virginal. Por isso ele separa logo de início a figura masculina, José, e dá o acento esposo de Maria, da qual, não é dele, é dela, que nasceu Jesus. Aqui Mateus dá um peso à virgindade de Maria, e aqui Mateus dá um peso à maternidade de Maria, justamente para fixar lá nos inícios do cristianismo aquilo que já era notório, o culto a Nossa Senhora, entendido e partindo de quê? Dos dois dados, maternidade e virgindade. Então, por isso, o texto litúrgico da missa de hoje começa com a primeira oração da missa, diz o quê? Ó Deus, Criador e Redentor do gênero humano, quisestes que o vosso Verbo se encarnasse no seio da Virgem. Veja que Maria foi citada já no início da missa. Fora festas e solenidades marianas, um dia comum de semana nunca aconteceria isso, como acontecerá durante toda a próxima semana. Maria citada nos textos. Por isso, o que eu disse, não existe semana na igreja mais mariana do que esta. Se eu quero crescer na devoção à Nossa Senhora, muito bem, parabéns, chegou a semana, cresça nessa, porque essa é a semana por excelência. No seio da Virgem, Deus, Criador e Redentor do gênero, Criador e Redentor, a criação e a redenção unidas em um ventre, Maria. Aí o texto continua: sede favorável à nossa súplica, para que o vosso Filho unigênito, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar de sua vida divina. O Filho unigênito de Deus, que dela vai nascer, nos favoreça. Ele que, tendo recebido a nossa humanidade, Nosso Senhor
Senhor recebeu a nossa humanidade por quem? Pela Virgem Maria. Nos faça participar da vida divina. Deus assumiu um corpo. Deus assumiu a forma humana. Para quê? Para que pudéssemos participar de sua vida divina. Sem a humanidade não existiria participação na vida divina. É aquela típica frase que a gente tem que dizer àqueles que dizem que tudo no mundo não presta, aqueles que dizem que o ser humano não presta. Os puritanos de carteirinha precisam vir à missa nessa semana. Sem a humanidade não existiria salvação. O Filho de Deus precisava se fazer homem. Sem a encarnação não tem salvação. Então é importante que o homem reconheça no tempo do Natal a sua humanidade e não queira excluí-la, tirá-la ou ter nojo dela. É a sua humanidade quem te dá a salvação. Sem ela não tem salvação. Então aqui está um tema importante, um tema cardeal da salvação, a encarnação. E aí o texto da genealogia nos ajuda a entender isso. Tinha algum santo na genealogia? Quem eram os santos? Que não tinha pecado nenhum no texto lá. Só Nossa Senhora. Por isso ela foi separada no texto. Na genealogia toda de Jesus, toda genealogia, só tinha santos. Tinha o que ali no meio? Pecadores. E pecadores que fizeram o quê? Mataram, ótimo. Adulteraram. Traíram. Só tem umas pecinhas raras. Só gente boa. Mas hoje, quem comete qualquer desse pecado, então a gente exclui da roda. Porque não tem salvação. Ó, vê que a gente fere o Natal do Senhor. É um cristianismo sem Cristo. Que na história ali, não vamos nos homens não, deixa os homens quietos. Eles estão muito sujos. Vamos nas mulheres. As mulheres, para a gente fazer uma analogia com a presença de Maria, que foi separada. Quem é a mais santinha, se a gente fosse dizer que ela é mais quietinha? Tamar. E mesmo assim pecou. Ruth, também poderíamos dizer que é diferente ali no texto. Mas a mulher de Urias e Raabe cometeram muitos pecados. Adultério, assim, é uma brincadeira. E foi dessa genealogia que nós nascemos. E é dessa genealogia que nosso Senhor nasceu. Porque se não fosse assim, ele não tinha vida. Não precisava de vir. Nosso cristianismo hoje é sem encarnação, que é um risco, porque isso é uma heresia. A internet está cheia desse cristianismo e tem muitos adeptos cegos, sem encarnação, esperando ser salvado, não sei como. Cuidado. A genealogia de Jesus, ela representa. A gente escutou todo esse povo agora, é por quê? Para a gente olhar para a gente e dizer: eu estou aqui, Senhor, vamos embora.
eu também preciso dessa salvação. Por isso esse tempo forte de hoje começa com uma genealogia podre, para dizer à humanidade que são os podres que Nosso Senhor está procurando. Não é ninguém limpo, não, nem santo ao é o sujo mesmo que ele está procurando, e vem agora no Natal salvar. E eu preciso, para celebrar bem o Natal, bater no peito e reconhecer que eu estou na lista. Não, mas eu nunca matei nem adulterei. Sim, e o pecado só é esse? Os pecados daquele tempo, minha santa, são iguais ou piores do que os de hoje. A gente precisa ler a Bíblia, que a gente não lê. Esse é o problema. É o problema do católico. Os pecados de ontem são tão graves quanto os de hoje. Essa história da gente dizer a minha geração era melhor, é só para a gente tirar o desencargo de consciência. Porque o pecado está em todos. E ninguém se exclui. Ninguém. Porque se a gente se exclui, não seremos salvos. Os pecados são os mesmos. E se a gente ler a Bíblia, eram piores. Vá ler a vida da mulher de Urias. Ah, minha santa. Era uma coisa do outro mundo. Depois, ainda tem um peso. No texto da genealogia, essas mulheres, duas, elas tinham um peso grande, que interfere também na história. Duas dessas mulheres eram o quê? Estrangeiras. Quem são elas? Ruth e Raabe. Ou seja, na genealogia, elas eram o quê? Elas não só eram pecadoras públicas, elas eram pagãs. E estão no texto. Elas não acreditavam no Deus único e verdadeiro. E entraram na genealogia. Pecadores estrangeiros. E o que é o mais bonito desse texto? Todos foram instrumentos de quem? De Deus para o quê? Para a nossa salvação. Senão nós estávamos fritos. Isso é o Natal, viu? Natal acontece quando eu chego aqui. Entendo a beleza do que Deus realizou em mim. O grande pregador do Santo Padre, Raniero Cantalamessa, ontem, em sua terceira pregação, ele disse uma coisa fantástica. Ele disse: o nosso amor a Deus é visto mais como prêmio do que dom. Porque a humanidade hoje comercializa com Deus. Então o amor não é gratuito. É um prêmio. Eu amo, mas não é dom dele a mim. É a típica imagem de quê? Dos nossos pecados. De que ainda estamos distantes de compreendermos o imenso amor dele por cada um de nós. E se o compreendemos, ainda o compreendemos como prêmio. Mas ainda não chegamos a compreender como dom. Algo gratuito, que ele deu e não esperou nada em troca. Olha a genealogia aí. Só tem gente boa. E ele amou. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai entender o mistério da encarnação.
vai entender Cristo, a gente não vai entender a salvação. Por isso a oração da missa pedia só uma coisa para a gente hoje: que tendo Ele recebido nossa humanidade, a de ontem, a de hoje e a que virá, tendo recebido nossa humanidade, nos faça participar de sua vida divina. Isso aqui é espetacular, é fantástico. Nos faça participar do que é dele, porque para participarmos do que é dele, ele decidiu participar do que era nosso. Se associou a nosso sofrimento, a nossa dor, se tornou maldito numa cruz, para que fôssemos por ele resgatados. Amados irmãos e irmãs, que a Virgem Maria, que hoje na liturgia é o ícone mais perfeito da humanidade redenta, da humanidade salva, da humanidade realizada, que ela nos ajude, porque Deus fez isso para que pudéssemos um dia ser como seu Filho, mas não só como seu Filho. Entre as criaturas já tem uma, que é a Virgem Maria. Assim seja.